que a gente fez? A gente justamente pegou esses países, o Chile, Uruguai, Estados Unidos, Israel, e começou a comparar e ver o que aconteceu, quando que começaram a vacinar, quando, como é que foi a mobilidade de cada país, né? Daí na matéria mostra tudo. A gente tem aqui, por exemplo, ó, o que foi os principais fatores, né? A velocidade no início, né? Tanto do aumento de casos quanto da vacinação, a mobilidade, casos e mortes, semelhanças entre Uruguai e Chile, como é que foi o caso específico do Israel, lockdown e vacinação recorde, a efetividade das vacinas que eles utilizaram e a comparação com o nosso caso. Então, quem entrar na matéria, né, quem entrar vai perceber a campanha de vacinação, como é que ela foi, como é que ela começou, né, quando é que como é que foi a velocidade inicial. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa bem legal de mostrar, né? Isso aqui foi a velocidade de vacinação inicial. Dá para perceber que o Chile ele foi demorando, sabe, para conseguir subir. Ele não teve uma velocidade tão dinâmica que nem os Estados Unidos, que foi tipo, né, os Estados Unidos, no momento que ele começou, ele foi, sabe, ele teve uma aceleração muito forte. E isso já faz diferença, principalmente porque quando a gente olha a mobilidade, inclusive aqui está a cobertura vacinal, né? Essa diferença aqui, ó, deixa eu até dar, deixa eu ver se eu consigo, não sei se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, essa diferença aqui, né, na exponencial, ela já faz uma grande diferença porque são pessoas, ó, aqui é 10%, tá vendo? A diferença é que os Estados Unidos foi subindo, 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 subindo a cobertura vacinal, e o Chile foi nada, 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 e pam, acelerou um monte, quase que de uma vez só, né? E o que aconteceu nesse período todo aqui foi um aumento absurdo de mobilidade que trouxe, né, logo, infelizmente, um aumento de casos. Deixa eu ver se o gráfico está aqui. Essa aqui é a mobilidade do Chile, ó. Aqui a gente tem, né, mercado de farmácias, parques, residências, comércio lazer. Esse aqui é o nosso painel que a gente fez, né, com o apoio do Instituto Serra Pilheira e do Médicos Sem Fronteiras. Esse painel também tá, todo mundo tem acesso à vontade, pode pegar. E aí a gente consegue fazer o quê? Quando a gente entra aqui, né, deixa eu dar um zoom aqui nessa aqui do locais de trabalho. Aqui é outubro, novembro de 2020, mais ou menos aqui onde eu tô com o mouse. Olhem o que aconteceu com a mobilidade até chegar em janeiro. Né, vocês lembram que o Chile zero vacinação até esse momento, zero, ninguém vacinado, né? Aí subiu a mobilidade um monte. Aí aqui é esse ponto, essa queda é o Réveillon, que aí é uma queda de mobilidade que não foi um decreto, não foi um lockdown, é uma queda diferente de mobilidade em locais de trabalho, que inclusive dependendo de como foi feita as festas de Réveillon, pode até, infelizmente, colaborar para mais casos, né? E aí teve o quê? Um aumento de casos forte. Aí aqui tem uma pequena baixada, né? Uma pequena baixada. Essa baixada, logo o pessoal já retornou para ter um aumento de mobilidade. Isso refletiu em aumento de casos de novo. Aí aqui, mais uma baixada forte, que daí aqui dá para ver claramente que é um decreto que força as pessoas a ficar em casa, porque tem o espelho nas residências, né? Essa categoria aqui de cima é residências. Então tu percebe, ó, puxou as pessoas para casa aqui, aqui saiu, né, tirou do trabalho pelo lockdown, a gente vê em todas as categorias, ó, baixou aqui, baixou aqui, baixou aqui e subiu aqui. Ou seja, esse é um decreto, efetivamente algo que trouxe as pessoas para casa. Mesmo assim, ficou pouco tempo, ficou poucos dias e já aumenta de novo. Ou seja, quando tu tem essa mobilidade querendo aumentar a todo custo, e aí a gente olha a população totalmente vacinada, até deixa eu pegar aqui para ver como é que está agora. Esse nosso painel é legal, conforme a gente vai atualizando, a gente consegue ver. Olha, eles estão com 54% da população totalmente vacinada hoje. E agora eles estão vendo aquela curva que a gente adoraria ver no Brasil. Aqui é a curva da taxa de crescimento, que é aquela que mostra, ó, uma tendência de queda, e realmente tu olha nos últimos 20 dias, tu vê uma linha pontilhada preta apontando para baixo, significando uma tendência de queda. E aqui nos casos a gente vê exatamente aquilo que foi refletido, né? A gente vê aqui, ó, lembra que teve um aumento de mobilidade de outubro de 2020 até janeiro, né? Um salto. Chega em janeiro, tu colhe, né, o que tu plantou com esse aumento de mobilidade. Aí teve esse aumento de casos aqui, né? Aí depois teve uma leve queda, depois um super aumento, né, bem forte, e aí aqui eles ficam lidando com o aumento, né? Aumenta, daí segura todo mundo em casa, dá uma queda, solta todo mundo rápido, que nem a gente viu, e agora eles estão ainda bem enfrentando uma queda, né? E isso é legal também quando a gente olha em óbitos, já não aparece mais tanto, né, como a gente viu em caso. Isso aqui é o gráfico de óbitos. A gente até nota que tem um aumento aqui em janeiro, né, mas não tem aquele super pico, aquele super aumento que teve, porque a gente está fazendo
né, essa inversão, assim, a gente está lutando através da vacinação, só que a cobertura vacinal ainda não está lá nos 75%, 80%, que é aquilo que a gente deseja para efetivamente ver uma cobertura funcional. E quando a gente olha o Brasil, para comparar, a gente vê que a nossa curva aqui está naquele platô, né? Isso é uma coisa que, inclusive, eu quis deixar com essa data aqui para trazer para a live, para mostrar para as pessoas, porque a gente olha aqui, pô, tá com uma tendência de queda aqui, se nós olhar. Por quê? Porque eu justamente peguei nos dias aqui que tem menos notificação, que foi 27 e 28, que é domingo e segunda. Perfeito. Por que que o que que acontece isso? Isso faz forçar uma queda, aí tu diz, tá, mas tá caindo ou não tá caindo? Aí tu vem no gráfico da taxa de crescimento e tu vê. O que a gente gostaria de ver aqui é aquela queda sustentada. Quando a gente começa a ver essa curva da taxa de crescimento, sabe? Eu acho que eu estou invertido aqui, né? A curva da taxa de crescimento fazendo assim, dando uma, sabe, aquela caída forte, a gente vê isso, está sustentado. E como é que a gente também nota que não está sustentado? Basta olhar o gráfico aqui de novos casos por dia, de novos óbitos por dia. A gente é totalmente diferente daqueles locais que tiveram ondas com fins, efetivamente, que nem a gente viu o Reino Unido mesmo, lá que teve, puxou todo mundo para baixo, né? Olha o que aconteceu, deu essa queda lá em setembro aqui, ó, né, outubro, novembro aqui, depois reverteu a tendência. Essa reversão de tendência a gente conseguiu pegar durante todo o mês de outubro, que a gente fez vários alertas, né? Eu fiz muitos alertas no Twitter, porque essa velocidade de queda vinha desacelerando, desacelerando, desacelerando. Eu disse, se continuar assim, isso aqui vai estabilizar e vai reverter. Dito e feito, infelizmente aconteceu, teve esse aumento, mais um aumento, e agora aqui a gente está, se a gente olhar em casos, no pior momento até agora, né? A gente não está lá embaixo. E se a gente olha em óbitos, a gente vê que os óbitos claramente mostraram que pararam de cair depois daquele último pico forte aqui de fevereiro, março e abril de 2021. Teve aquele aumento, teve uma queda, essa queda freou, e ela freou num platô aqui, tá vendo essa linha mais ou menos onde está batendo, ó, se a gente vem aqui no eixo, 2.500, sabe? A gente está tendo dias e dias e dias e dias, ó, tá vendo que está batendo picos de 2.500. A média móvel que o pessoal faz, ela baixa disso porque tem esses dias aqui que notifica menos, que são esses buraquinhos aqui, esses buraquinhos puxam a média móvel para baixo. Então, ela hoje, se eu não estou enganado, ela deve estar em torno de 1.700, 1.800, que é um número absurdo, muito maior do que a média móvel dos 1.000 óbitos que a gente teve no inverno de 2020. Então, a gente está entrando no inverno nesse patamar aqui. É uma coisa que, sei lá, né? Eu acho absurdo a gente normalizar e achar normal um índice, né? Um nível desses aqui no Brasil. Isso que eu estou mostrando é óbitos, não é nem casos, né? Fora que, quanto mais casos acontecem, a gente não tem que ficar preocupado só com óbitos, porque também tem as sequelas. Então, muitas pessoas estão tendo problemas neurológicos, problemas cardíacos, diversos problemas por conta da sequela da Covid, respiratórios. Então, assim, a gente seguindo isso, a gente vai ver uma coisa mais para frente que é muito preocupante ainda. Se a vacinação tomara conseguir evoluir rápido, como está a programação, a gente vai conseguir sim ver essa taxa de óbito caindo por conta da vacinação. Mas se a gente não segurar a pandemia, o número de casos vai só subir, porque quanto mais a gente vai deixar indo embora, mais pessoas vão se contaminar, mais pessoas não vacinadas vão estar expostas. Então a gente está muito mais. Não adianta a gente olhar para o óbito só. Por mais que hoje a gente está absurdo o que está acontecendo, mas não adianta olhar só para o óbito, a gente tem que olhar para os casos, que está batendo recorde atrás de recorde, né, Isa?